O Saber Direito Debate está começando. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre direito constitucional e as competências do Judiciário brasileiro. Quem conversa comigo sobre o assunto é o professor Francion Santos. Professor, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, eu queria que o senhor fizesse um panorama do Poder Judiciário brasileiro e, dentro dessa organização, qual a importância do Supremo Tribunal Federal? O Poder Judiciário brasileiro, né? É um tema muito importante, né? Até havia comentado ao longo das aulas aí que foram ministradas na semana. O Poder Judiciário, na verdade, esse poder, ele é estatal, uno, indivisível. Então, para os estudantes de direito, né? O pessoal que gosta realmente de se ater às disposições constitucionais, melhor analisar o Poder Judiciário não como poder, né, mas sim como função, uma função jurisdicional nessa função do Estado. O panorama geral. Nós temos os entes federativos União, Estados, DF e os municípios. União, Estados, né, vão ter a competência de manter e organizar os seus respectivos poderes judiciários, né, podemos dizer assim, só que o DF e os municípios, eles não vão organizar e nem manter, né? O Distrito Federal, ele tem um poder judiciário mantido e organizado pela União. Então, a competência da União manter e organizar o Poder Judiciário aqui no Distrito Federal. Já os municípios, eu tenho a prestação da atividade jurisdicional nos municípios, mas a competência para mantê-los e organizá-los também não é do município, e sim dos respectivos estados, né? O panorama geral, os órgãos do Poder Judiciário, né? A Constituição elencou os órgãos, né, que irão exercer essa atividade jurisdicional no artigo 92 da Constituição, né? O órgão cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um órgão com funções administrativas, que é o Conselho Nacional de Justiça. Temos 4 tribunais superiores, eles estão divididos, sendo a instância superior de cada uma das justiças. Justiça comum, nós temos o STJ como instância superior. Nas justiças especializadas estão divididas em matérias, matéria trabalhista, matéria eleitoral e a matéria militar, né? E os respectivos tribunais superiores, né? Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça Trabalhista, Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, e o Superior Tribunal Militar, na Justiça Militar, e aqui é importante distinguir, na Justiça Militar Federal. Sempre importante deixar claro, o STM, né, vai processar os feitos de natureza criminal afetos aos militares federais, tá? Vai funcionar como se fosse uma espécie de segunda instância, porque nós não temos um tribunal intermediário militar. Então, lá na primeira instância, nós vamos ter os Conselhos de Justiça Militar, né, que vão julgar essas causas federais, e aí, caso não gostem, tentem um recurso, esse recurso vai subir diretamente para o Superior Tribunal Militar. E aqui a Justiça dividida, né, a Justiça Militar, Justiça Federal e a Justiça Estadual, segundo a Constituição Federal, composta pelos juízes militares lá na primeira instância. E na segunda instância, né, esse segundo grau, pode ser exercido tanto por tribunais de justiça militares, né, que poderão ser criados pelos respectivos estados, caso tenha um efetivo maior do que 20 mil homens, ou essa atribuição pode ser exercida pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, mais ou menos esse é o panorama da nossa justiça, do nosso Poder Judiciário. A importância do Supremo. O Supremo, ele é o órgão cúpula do Poder Judiciário, né? Então, a ele cabe a guarda da Constituição, todas as decisões, né, que afetam a aplicação da lei ao caso concreto, né, a interpretação da Constituição, dos dispositivos constitucionais, né, essa atribuição está afeta, digamos assim, com maior preponderância e com maior responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal, que é, sem sombra de dúvidas, o maior tribunal e o tribunal de maior importância, né, no nosso ordenamento jurídico, no nosso Poder Judiciário. Professor, então, dentro dessa avaliação, qual seria, então, a função do CNJ? O CNJ é importante até destacar, né? Quando ele foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E aí surgiram diversas dúvidas, né? O CNJ estaria na mesma do STF, né? Esses dois estariam ali, digamos assim, ditando as regras no tocante à organização do Poder Judiciário. Importante deixar claro que o CNJ ele está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Então, o CNJ ele não está ao lado do Supremo Tribunal Federal, ele está abaixo, né, e sofre o controle justamente do Supremo Tribunal Federal. Então, o CNJ ele exerce funções exclusivamente administrativas e vai cuidar da atuação administrativa, né, e da fiscalização no tocante à atuação dos magistrados, mas dos magistrados que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tiver, vamos supor, montar um organograma, né, o STF está acima, abaixo nós vamos ter o CNJ exercendo
funções administrativas, fiscalizando a atuação do Poder Judiciário em âmbito administrativo e financeiro, bem como a atuação dos magistrados, né, dos juízes, dos desembargadores e dos ministros que se encontram em posição inferior à do Supremo Tribunal Federal, né, os ministros dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM. Eles não exercem, né, é importante, o CNJ não exerce funções jurisdicionais, né, é importante deixar claro, não há possibilidade do CNJ, por exemplo, analisar em competência recursal uma decisão que foi proferida por um desembargador do TJDFT. Não há essa possibilidade. Tá? As suas competências estão afetas apenas ao campo administrativo. Agora, dentro dessas possibilidades, existe algum tipo de situação que a Justiça Estadual, ela trabalha com competência da Justiça Federal ou não? Não. A competência da Justiça Estadual, digamos assim, é uma competência residual. A doutrina deixa isso bem claro. Residual, professor, como assim? Nós temos a competência da Justiça Comum Federal, né? Aquelas causas, como regra, né? Em regra, as causas no qual vou ter como parte a União, suas autarquias, suas fundações e suas empresas públicas. Né? E há a possibilidade, né, de eu ter também matérias, digamos, trabalhistas, eleitorais e militares. Se não tiver afeto a nenhuma dessas atribuições, ou seja, a atribuição residual, não é matéria trabalhista, não é matéria da Justiça Comum Federal, não é matéria militar e nem eleitoral, a competência será da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual, na verdade, é uma competência residual. Não está afeto a nenhum desses campos, nem a nenhuma dessas áreas, aí a competência será da Justiça Estadual ou da Justiça, né, do próprio Distrito Federal e Territórios. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora no nosso bate-papo e você daí de casa não saia que nós voltamos já já. Veja no AGU Brasil desta semana. Ministros criam comitê interfederativo para acompanhar ações de recuperação da região atingida pelo desastre em Mariana. Acordo de cooperação com Defensoria Pública da União também é assinado. Advogado-geral defende presidenta Dilma Rousseff em processo de impeachment. E um debate no estúdio sobre o destino de bens confiscados e apreendidos na América Latina com o delegado da Polícia Federal, Roberto Biasoli, e com o advogado da União, Eduardo Alonso. Não perca no AGU Brasil. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Saber Direito Debate está de volta, hoje falando sobre o direito constitucional e as competências do judiciário com o professor Francion Santos. Professor, quando o cidadão pode acionar a justiça sem necessariamente um advogado? O cidadão ele pode provocar diretamente, né, sem a assistência de um advogado, ao Poder Judiciário, nas hipóteses previstas lá na Lei 9.099, né, as hipóteses clássicas, né, estão consagradas lá no juizado especial, nos juizados especiais. Não há necessidade quando a causa, né, for de até 20 salários mínimos, né? Não há necessidade, ele pode provocar diretamente as causas de competência da justiça na natureza civil, né? Até 40 salários mínimos, né? Poderão ser julgados, processadas e julgados lá nos juizados especiais, e aí a legislação trouxe que até 20 salários mínimos há a possibilidade de se provocar, né, o Poder Judiciário. Essa é uma das situações em que o cidadão vai poder, né, provocar. Nós temos outras situações, mas a principal, né, o pessoal conhece aí, é exatamente essa daí dos juizados especiais, as causas que versem, né, até 20 salários mínimos, o cidadão pode provocar diretamente o Poder Judiciário e buscar sem a necessidade de uma assistência por um advogado.
Professor, muitos estudantes têm vontade de investir na carreira de magistratura, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o estudante pode percorrer essa carreira, quais são os primeiros passos, que tipo de material que tem que estudar? A carreira da magistratura, né, digamos, tem que se percorrer um longo caminho, né, para se alcançar, né, o tão sonhado cargo na magistratura brasileira. Primeiro, ele tem que ser bacharel em Direito. Então, ele vai ter que ingressar aí na sua faculdade de Direito, permanecer estudando aí durante 5 anos. E aí tem alguns requisitos constitucionais, né? Ele vai ter que passar no concurso público de provas e títulos. Esse concurso público é fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Aprovado em todas as fases, né? A resolução 75 do CNJ vai estabelecer o procedimento. Aprovado em todas as fases, né? Aí sim ele vai poder ingressar na carreira. Mas um dos requisitos, ele vai ter que contar com 3 anos de prática jurídica, né? Essa prática jurídica, segundo a disposição lá do artigo 58, artigo 58 e artigo 59 da resolução número 75 do CNJ, vai dizer que essa prática deverá ser demonstrada, comprovada após a formatura, né? Após a conclusão do curso. E ele deverá comprovar no momento da inscrição definitiva. Nós temos 2 fases de inscrição para o concurso da magistratura, a inscrição preliminar, né? No início do concurso ele faz a inscrição preliminar e no meio do concurso ali, depois da prova subjetiva, ele vai fazer a inscrição definitiva. Naquele momento, segundo o entendimento lá do CNJ, ele deve comprovar que exerceu durante 3 anos uma atividade, né, a prática jurídica, né, que é um dos requisitos indispensáveis, requisito constitucional, para poder ingressar aí na carreira da magistratura. Com certeza é um caminho muito difícil, como o senhor falou, mas é uma carreira muito bonita, né? É uma carreira muito bonita, com certeza. Aplicar a lei ao caso concreto é algo, digamos assim, de uma grande importância, né? Muito importante e de uma grande responsabilidade. Então, por isso que os requisitos constitucionais, às vezes se perguntam, né? Por que para se ingressar na carreira da magistratura, né, se cobram tantos requisitos, né? Porque é uma carreira que exige grande responsabilidade, né? Você, como membro do Poder Judiciário, vai estar decidindo a conduta, a vida das pessoas. Muitas vezes, não só de uma pessoa, né, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas sociedade como um todo. Então, é algo de grande responsabilidade. Claro, o caminho vai ser longo, né, e vai exigir uma grande preparação. E foi o caminho que o senhor escolheu, né? É o caminho que eu estou trilhando, né? Participei aqui do Saber Direito no ano de 2008, 2008, né, com um dos grandes professores aqui de Direito Constitucional, Marcelo Novelino, como aluno. Né, e hoje, aí, praticamente 9 anos depois, tenho a oportunidade de participar como professor. Né? Então, estou trilhando o caminho, né, pretendo um dia aí alcançar os meus objetivos. Um dos objetivos, né, quem sabe, é ingressar na carreira da magistratura. Já consegui alguns objetivos nos quais eu tracei dentro da minha carreira do direito. Né? Esse daí é um dos principais objetivos, né? Vamos ver se eu consigo alcançá-lo. Professor, justamente sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência na carreira do direito. Como é que tem sido? Pois eu comecei, na verdade, eu ingressei na carreira pública como policial, né? Policial militar, passei no concurso da Polícia Militar aqui do Distrito Federal de 99 até 2011 e depois ingressei na Procuradoria da República, né? Onde eu trabalho atualmente. Na verdade, a paixão por dar aula, né, digamos assim, por essa carreira de magistério, é algo que vem de família, né? Eu venho de uma família de professores, minha irmã é professora, né? Minha cunhada é professora, eu também sou professor, eu gosto bastante. Eu acabei fazendo mestrado, né, finalizando o mestrado, e aí lecionar é algo assim que me desperta grande paixão. Eu tenho até brinco, né? Quero seguir a carreira da magistratura, né? A possibilidade de se acumular com uma outra carreira. Eu já tenho a carreira em mente. Quero acumular a minha de magistratura com uma de magistério, né? Porque é muito bom, né, você poder, ao mesmo tempo, passar para as pessoas aquilo que você conseguiu aprender e aprender, né? Porque para você passar, você vai ter que buscar o conhecimento. Então, é uma via de mão dupla, né? Você só tem a ganhar lecionando. Agora, tem sido desafiador sair das ruas, né, como policial militar, para estar agora seguindo essa outra carreira. Como é que tem sido? É um desafio mesmo? É um desafio. A Polícia Militar tem a sua função, uma função muito nobre, né, mas é uma função árdua e difícil. Né? Com certeza, a função hoje de aplicador do direito, lá onde eu trabalho no Ministério Público, né, como na assessoria jurídica lá da Procuradoria-Chefe, é algo, digamos assim,
bem diferente daquelas atribuições que eu exercia na Polícia Militar, né? Na Polícia Militar é um trabalho, o meu, né, como policial militar, é um trabalho mais de formiguinha, né? O nosso trabalho lá no Ministério Público é bem mais amplo, consegue atingir, né, um número maior, digamos assim, de pessoas a serem beneficiadas com o nosso trabalho, né? Não que como policial você não vá beneficiar, sim, mas é um trabalho bem pequeno, você trabalha ponderando determinadas situações esporádicas, né? Lá a gente consegue abarcar um número maior de pessoas, né, e prestar um serviço, com certeza, um serviço mais amplo e abrangente. Ok, professor, obrigada. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco você vai ficar por dentro de algumas sugestões de bibliografias. Não saia daí. No programa dessa semana, você vai ver que os animais têm direitos, porque são seres que sentem dor, prazer, alegria. Não importa se é uma galinha em uma granja ou cachorrinho na sua casa, todos eles têm direitos. Mas imagine só o que sofrem os animais que a gente não vê. Espancados, abandonados e submetidos até a torturas. Não perca, é no Repórter Justiça. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de Bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Saber Direito Debate está de volta e agora vamos falar um pouquinho de literatura. O professor trouxe algumas sugestões. Professor, a gente tem aqui 4 livros, né? Queria que o senhor me falasse primeiro sobre esse aqui, de quem que é? Esse livro é do professor baiano Adila Mego Bulos, né, o curso de Direito Constitucional. Costumo falar tanto para os meus alunos de Direito, né, como para os meus colegas que querem estudar para concurso público. Não tenha apenas uma doutrina como a sua doutrina de Direito Constitucional. Geralmente eu separo, é um método de estudo, né, que eu consegui desenvolver e eu acho que está sendo bem válido. Separo a doutrina de acordo com o assunto, de acordo com o especialista. Professor, você trouxe também aqui um livro, né, do nosso ministro Gilmar Mendes, né? Sim, esse livro é o curso de Direito Constitucional, né, do ministro Gilmar Mendes. Ele escreveu junto com o professor Paulo Gustavo Gonê Branco. É um livro excepcional. Eu aconselho para quem quiser realmente aprender acerca dos direitos e garantias fundamentais e controle de constitucionalidade. Esse é o livro que eu recomendo. É um livro bem completo, né? O livro Curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes. Esse outro aqui, professor, que o senhor trouxe também. Esse livro, digamos, ele é mais voltado para o concurso público, né? O direito constitucional esquematizado. Esse é o de 2014, mas já tem a edição de 2015, né? O doutrinador é o constitucionalista Pedro Lenza. Gosto bastante desse livro, principalmente quem está estudando para concurso público. Ele é um livro bem esquematizado e bem fácil, né? De bem fácil compreensão, a linguagem dele é muito fácil. E ele fala muito bem, principalmente sobre a organização do Estado. Então, é um dos livros que eu recomendo. Então, né? Bem didático. E por último, o senhor trouxe esse aqui também, né? Esse aqui é o curso de Direito Constitucional. Isso, esse é o livro do professor Dirley da Cunha Júnior, né? Um jurista também bem conhecido aí principalmente pelos concurseiros. Ele também, junto com o professor Pedro Lenza, né, eu trouxe 2 obras, né, uma voltada mais para concurso público, que é esse curso de Direito Constitucional do professor Dirley da Cunha Júnior, mas é um livro também bem completo, que eu gosto bastante. O livro do Pedro Lenza também para concurso e esses 2 livros mais doutrinários, que é o curso de Direito Constitucional do professor Adila Mego Bulos e o curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes. Professor, qual é a diferença desses livros que o senhor disse que são voltados para o estudo de concurso público para esses doutrinários? Pois é, eu gosto de separar, né, as doutrinas de acordo com as matérias, como eu havia comentado.
Por exemplo, se você for estudar direitos e garantias fundamentais, aí eu tenho o doutrinador de preferência. Isso daí, os estudantes de direito, eles poderão, no caso, estabelecer roteiros, esquemas de estudo e vão escolher os doutrinadores no qual eles se adaptam, né? Que tem uma melhor linguagem, de fácil compreensão. Mas eu gosto de utilizar o livro do ministro Gilmar Mendes para essa parte de direitos e controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais e o controle de constitucionalidade, organização do Estado, eu já gosto do Pedro Lenza, poder judiciário, eu faço um apanhado geral, o professor Adil Amigo Gulos também fala muito bem sobre poder judiciário, eu sei muito do livro dele nas aulas que ministramos aí na semana, e o professor Dirley também, né, pelo fato de ser jurista, né, ter o contato diário, o exercício da sua atribuição ao exercício jurisdicional. Então, são livros aí que eu recomendo, né, que vão ajudar aí o estudante de direito a alcançar os seus objetivos. Professor, dentro desses 4 livros aqui, qual que seria assim, o mais indicado para uma abordagem dentro de sala de aula mesmo? Dentro de sala de aula, num curso de direito, né, um bacharelado de direito, eu indicaria do ministro Gilmar Mendes. Para mim é um curso, digamos assim, mais específico, né? Mais voltado justamente para quem está cursando uma graduação. Agora, se for voltado mais para concurso público, para exame da ordem, né, eu indico o livro do curso de o Direito Constitucional Esquematizado do professor Pedro Lenza. Para mim é um livro bem resumido, né, que traz os principais pontos, né, e de uma maneira bem fácil e didática. Então, eu tenho esses 2 livros aí, né, para diversas áreas. Para aquele que está cursando Direito, né, o curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes, e para aquele que já está estudando para concurso público, né, quer analisar as normas de uma maneira mais esquematizada, o curso do professor Pedro Lenza é um excelente livro. Professor, você está querendo dizer, então, que, por exemplo, no curso de Direito, então, aqui as informações estão mais ampliadas. E para o concurseiro é ponto a ponto, então fica mais fácil de memorizar, até mesmo de compreender. Eu costumo até brincar, né, nos cursinhos que eu dou aula aqui no Distrito Federal. O concurseiro, ele corre contra o tempo e contra o edital. Então, ele tem que ter uma abordagem direta, né, específica. Já quem está cursando uma graduação, né, ele tem aí 5 anos para se preparar. Então, ele tem tempo para abordar diversos temas do próprio direito constitucional, processo civil. Então, um livro maior, mais complexo, né, como é o livro do professor Gilmar Mendes, né, de uma linguagem acessível, também não é uma linguagem difícil, é interessante para quem está aí graduando. Né? Agora, para quem está correndo contra o tempo e contra o edital para prestar um concurso público, melhor algo mais esquematizado, de fácil compreensão, que é, no caso, que indico a obra do professor Pedro Lenza. Professor, muito obrigada pela sua participação no Saber Direito Debate. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você pode assistir a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.